Já pus aqui para gravar. Carvão, desvantagem, né, pessoal? Eu estava colocando 3 e 3, né? A gente estava fazendo sempre esse esquema, 3 vantagens. As vantagens que eu coloquei foi o alto potencial energético, né? O carvão ele é a matéria-prima pioneira da Revolução Industrial lá na Inglaterra. Na realidade, todos os países que começam a sua Revolução Industrial, tanto na Europa, né, quanto a América, até Brasil, eles vão usar carvão, vai precisar usar carvão, né? É a primeira grande fonte de energia, né? O segundo ponto positivo, né, vantagem do carvão, é que pode ser usado para termoelétrica e para siderurgia. E o terceiro ponto é a questão de que ainda é abundante. Nós temos muitas reservas de carvão, por mais que seja aí explorado pelo menos há quase 3 séculos, né? 2 séculos e meio, quase 3 séculos. Certo? Agora, desvantagem, pessoal. Por outro lado, né? O carvão, ele é o mais poluente na queima dele, tá? O mais poluente em geral é o petróleo, né? O petróleo na queima, ele é menos poluente que o carvão. Mas como o petróleo tem os derivados e tem o processo de extração do petróleo que pode poluir mar, por exemplo, né? O petróleo no geral acaba sendo mais poluente. Agora, na queima do combustível, o carvão é o maior, porque a eliminação que ele tem de CO2 e de enxofre é muito alta, né? O potencial calorífico do carvão é muito alto, tá? Então, primeira desvantagem, pode pôr assim, alta emissão de poluentes na queima. Alta emissão de poluentes na queima. Já já eu aumento aqui a tela, tá? Só para alta emissão de poluentes na queima. Segunda desvantagem, pessoal, nós estamos falando de combustível fóssil, né? Lembra que eu falei que eu ia começar pelos combustíveis fósseis, né? Então pode por aí, não renovável. Pera aí, Luquinha, que não deu para ver. Isso, não renovável, isso mesmo. Não renovável. E a terceira desvantagem, pessoal, é a obtenção do carvão ela é muito complicada, né? Ela é muito crítica. Uma coisa é você fazer uma extração de petróleo e gás a 7, 8 quilômetros de profundidade, né? Quando você faz uma perfuração, coloca a tubulação e puxa, né? Então você está puxando combustível, você não está mandando alguém lá para baixo em 7, 8 quilômetros para fazer a extração, né? Não acontece isso. Agora, o carvão ele é sólido, não tem como você puxar. Primeiro você tem que dinamitar rochas que vão soltar rochas de carvão e aí a partir disso tem que fazer um processo de mineração. Mineração, pessoal, literalmente você tem que levar a gente para lá para trabalhar, tá? E trabalhar numa área de mina de carvão, vamos pensar, uma mina de hulha, tá? Ela vai ter aproximadamente 2 quilômetros. Aí você fala, porra, mas 2 quilômetros é pouco. Gente, 2 quilômetros de profundidade é muita coisa, tá? Não é pouco. É muita coisa e existe um risco enorme, né, de soterramento, né, da exposição do trabalhador, né, com resíduos que saem ali da mina de carvão, tá? Os trabalhadores de minas de carvão, eles fatalmente têm problemas pulmonares, tanto é que a vida útil, né, não a vida útil, como fala, o período que ele trabalha, né, que normalmente você tem aí de 30 a 35 anos para aposentar, quem trabalha em mina de carvão chega a 20, 25 anos para aposentar, porque não pode estar exposto tanto tempo. E 20, 25 anos já é muita coisa, tá? Então, assim, os riscos são terríveis para quem trabalha nisso. Então, pode colocar aí na terceira, pode pôr assim, ó, condições de trabalho, condições de trabalho insalubres, insalubres. Insalubre é não adequada, né? Ou perigosa, tá? Insalubres na extração. Beleza? Eu vou aumentar aqui agora, pessoal. Ó, nós terminamos carvão, tá? Agora nós vamos falar carvão no Brasil.
Lembra que eu falei para vocês? A gente vai ver a fonte de energia e depois a gente vê no Brasil. Sempre fazendo esse, né, esse gancho aí. Tá? Então, ó, aqui a gente já fez. Agora Brasil, pode por aí. Continua sendo carvão, tá? Pode ir? Pode. Ó, pessoal, dá uma olhada a área que nós temos carvão mineral no Brasil. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é a maior reserva de carvão, mas isso não significa que nessa maior reserva nós temos um carvão de alto teor de pureza, tá? Tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná, dá uma olhada aqui, pessoal. O uso é para termoelétrica, tá? Então, termoelétrica pode ser um carvão menos puro. Então, normalmente você usa turfa e lignito, certo? Então, pode copiar isso aqui. Na frente, pessoal, a hora que vocês copiarem termoelétricas, Paraná e Rio Grande do Sul, põe na frente turfa e lignito. Turfa e lignito. Aí, pessoal, dá uma olhada, ó, Siderurgia Santa Catarina. Esse pedaço aqui, ó, é o sul do estado, que a gente chama de Vale do Aço Catarinense, tá? Ó o nome, né? Vale do Aço, só o nome da cidade, só para ter uma ideia. Siderópolis seria Cidade do Aço. Então aqui, ó, em Santa Catarina, nós temos lignito e hulha, tá? Então pode pôr aqui na frente, Santa Catarina, lignito e hulha. Pronto? E aí a gente acaba carvão, pessoal. O Brasil, ele não tem grandes reservas, a gente viu aqui. Nós não temos uma quantidade significativa de hulha, tá? Como nós usamos, né, muitas siderúrgicas no Brasil, o Brasil produz muito aço, é um dos maiores produtores, segundo maior produtor de aço do mundo, perde para a China, tá? Muito do carvão que o Brasil precisa, o Brasil importa. E o Brasil importa carvão mineral tanto da África do Sul quanto da Austrália. Tá? O Brasil compra bastante carvão exatamente para poder usar na siderurgia. Ah, mas vale a pena? Vale, gente, porque o Brasil tem muito ferro. Como o Brasil tem muito ferro, na hora que ele faz a produção do aço, compensa, né? Porque o valor de mercado do aço é alto, tá? Fechou aqui então? Pode passar o próximo. Agora vamos começar petróleo, pessoal. Tá? Então, ó, segunda fonte. Se alguém estava colocando aí números, sei lá, letra, né? Seria número 2 ou letra B, tá? Nós vamos fazer o mesmo esquema, ó. Formação, que nem a gente fez do carvão, tá? Pode ir? Bom, formação do carvão, eu coloquei lá para vocês. Matéria orgânica e sedimentos, não é isso? Formação do petróleo, matéria orgânica e sedimentos. Qual vai ser a diferença? A diferença vai ser, primeiro, o carvão é período da era paleozoica, né? Período carbonífero. E o petróleo, pessoal, seria na era mesozoica, tá? Já na separação da Pangeia. Tranquilo? Outra coisa, o carvão ele tem material lenhoso. O petróleo é material composto por algas, basicamente. Não que não tenha lenha, tá? Mas é composto por algas. E aí dá para a gente entender o seguinte: as áreas que nós temos hoje, carvão mineral, elas foram extensas florestas. E as áreas que nós temos hoje, petróleo ou gás, porque o gás também é a mesma formação, era alguma área, né, de mar, oceano que foi soterrado. Beleza? Por isso que tem essa diferença. Então, formação, pode colocar aí, pessoal. Acúmulo, acúmulo de matéria orgânica, acúmulo de matéria orgânica
e deposição de sedimentos, acúmulo de matéria orgânica e deposição de sedimentos a partir da era Mesozoica. A partir da era Mesozoica. Põe na frente, pessoal. Separação da Pangeia. Separação da Pangeia. Certo? Aí, vocês vão fazer o seguinte. Desse item todo aqui, ó, de formação, que eu coloquei toda a descrição para vocês, puxa uma setinha e coloca material, material, composto por algas. Material composto por algas, certo? Para saber bem a diferença, né, entre petróleo e gás e carvão. São combustíveis, são diferentes, tá? Próximo. Aquele esquema, né, de vantagem e desvantagem. Dá um espaço 3 e 3 para a gente poder falar. Pode ir? Pode? Então, ó, primeira vantagem, pessoal, do petróleo é o potencial também, né? O petróleo, ele tem um potencial menor que o carvão, claro, só que como o petróleo tem todos os derivados, né? Dá pra gente falar que o número de atividades que estão ligadas diretamente ao uso do petróleo é um negócio gigante, né? Então pode colocar assim na primeira, pessoal, alto potencial energético que inclui também os derivados. Que inclui também os derivados. Certo? Pode ir? Segundo, vamos falar dos derivados, tá? Então pode colocar aí, ó, obtenção dos derivados, né? Extremamente importante. Obtenção dos derivados. Terceiro, dá uma olhada nisso aqui, gente. Ó, falar que o petróleo está acabando, tá? É um grande exagero. Falar que ele vai acabar não é exagero. Uma hora acaba, óbvio, né? Agora, dá uma olhada nisso. 2016, olha as reservas provadas de petróleo. Pessoal, se somar Venezuela e Arábia Saudita, tá? Que daria aqui mais ou menos 500, quase 570 bilhões de barris. Se a gente somar 570 aqui, daria quase os 3, 4 próximos entre os maiores do mundo. É muito petróleo, muito, tem muito petróleo ainda. Novas reservas sempre são descobertas. O Irã, hoje, ele é a quarta maior reserva. É que tudo que vem do Irã é meio complicado, né? Porque existe aí uma censura, né? A questão das notícias
talvez não serem exatamente como a gente acha que é, enfim. Tem um anúncio, né, de uma nova reserva no Irã que fatalmente tornaria o Irã a terceira maior do planeta, próximo da Arábia, tipo, chegando perto ali de 220 bilhões de barris. Quer dizer, novas reservas sempre são descobertas. O Brasil, com o pré-sal, ele ainda não mapeou o total do território. A gente tem exploração no pré-sal numa área, tá? Existe um potencial maior para o Brasil, talvez, né, não chegar no Catar, mas chegar próximo do Catar, certo? Lembrando que o Catar é um território infinitamente menor que o Brasil. Então, esse tanto que tem no Catar, talvez seja a maior concentração por área do planeta, porque o Catar é desse tamanho, né? Então, ter 25 bilhões de barris no Catar é literalmente você furar o chão e sair petróleo. Literalmente é isso. É quase que 99% do território tem petróleo. É lógico que, né, o tamanho do Brasil não compara, mas o Brasil tem uma reserva considerada até grande, tá? Considerável, né, de tamanho. Então, pode colocar, pessoal, na terceira, reservas, que nem a gente pôs no carvão, tá? Reservas ainda abundantes. Reservas ainda abundantes. Aí, antes de eu falar da destilação, eu quero pegar um dado aqui para vocês no Instagram de uma página de geografia que eu sigo, que é bem interessante. Para a gente, chama Geografia Geral, tá? Ele tem um monte de índice para a gente comparar os índices, eu já deixei aberto aqui, com os índices de produção e consumo com de reserva. Vocês vão ver como tem algumas diferenças, tá? Então, ó, antes de eu falar da destilação, põe um asterisco. Pode pôr um asterisco. Aí põe assim, ó. Maiores reservas. Oi, não entendi. Ah, caralho! Ô, gente! Nossa! Meu Deus do céu, tô achando, eu já fui direto pra isso. Putz, perdão, gente. Perdão. Não, vamos falar desvantagem. Terminando a desvantagem, eu falo esse asterisco. Ó, vamos lá. Desvantagem. Primeira, nossa. Poluente, poluente, na extração, na extração, vírgula, na queima. Putz, na minha cabeça eu já tinha falado desvantagem, olha isso. Na extração, na queima e na queima de derivados. Extração, queima e queima de derivados. O que seria a queima de derivados? Gasolina, óleo diesel, querosene, tá? Gás de cozinha. Segunda desvantagem, pessoal, a de sempre, né, de um combustível fóssil, não renovável. Não renovável. E a terceira desvantagem é isso aqui, gente, ó, que aí eu só vou falar quando a gente voltar, né? A questão dos cartéis, a questão dos choques. Então, o petróleo ele tem uma questão geopolítica muito forte, tá? Então, na terceira desvantagem pode por aí, ó, tensões geopolíticas. Tensões geopolíticas. Agora sim o asterisco, gente. Agora sim o asterisco. Aí no asterisco vocês podem pôr, ó, maiores reservas provadas de petróleo. Pode copiar os cinco primeiros, ó. Venezuela, Arábia, Canadá, Irã, Iraque. Esses cinco primeiros. Aí eu quero comentar com vocês o que tem aqui de produtor, para vocês verem como que é muito diferente isso.
Pode ir? Pode? Olha só, pessoal. Os cinco primeiros são Venezuela, Arábia, Canadá, Irã, Iraque. Os 10 maiores produtores de petróleo em 2019. Estados Unidos, ó, Estados Unidos está aqui embaixo. Não tem pouco petróleo, mas está longe deles. Mas é o maior produtor mundial. Segundo, Rússia. Olha a Rússia aqui, atrás do Iraque. Terceiro, Arábia Saudita. A Arábia Saudita é a segunda. Quarto, Iraque. Quinto, Canadá. Sexto, China. Sétimo, Emirados Árabes. Oitavo, Irã. Nono, Brasil. Décimo, Kuwait. Pessoal, a Venezuela é a maior reserva mundial e ela não está nem entre os 10. O que significa isso? Significa dizer que a Venezuela está numa crise tão grande que mesmo nadando em petróleo, eles não têm grana para explorar petróleo. Olha que coisa maluca isso, tá? E aí, rapidinho, o outro índice que eu acho interessante também, que é o do consumo. Ó, é que eu acho aqui. Aqui, ó, os 10 maiores consumidores de petróleo. Isso é do ano passado, ó. Estados Unidos, né, maior produtor, maior consumidor, né? China, pelo tamanho da população. Índia, pessoal, a Índia nem aparece aqui, ó. Só que a Índia não tem muito petróleo, tem pouquíssimo. Só que a Índia tem uma população gigante, do tamanho da China quase. Então consome muito. O quarto maior, pessoal, é o Japão. O Japão não tem nada. O Japão importa petróleo e importa todo o petróleo que consome. E é o quarto maior consumidor de petróleo do planeta. Tá? Aí vem Arábia Saudita, Rússia, Coreia do Sul. Olha a Coreia do Sul, também nem aparece aqui. Canadá, Brasil e Alemanha. A Alemanha também não tem petróleo. A Alemanha importa. Então, percebam o seguinte, né? Ter reservas não significa dizer ter alto consumo, não significa dizer ter alta produção. Isso vai variar de acordo com condição econômica, tamanho da população, né, potencial de indústria, como que isso é utilizado. Deu para entender, gente? Tá? Cuidado, porque assim, tem muita questão que aparece isso, gráfico, tabela, e aí vocês têm que interpretar dessa maneira. Entendeu? Tem lá, maior reserva de petróleo, aí maior consumo, tá? Estados Unidos. Entendeu? Aí tem que interpretar dessa forma. Ah, a Venezuela tem maior reserva, mas não tem grana para refinar o petróleo, para extrair petróleo. Então, por isso, os Estados Unidos acaba sendo maior, mesmo não sendo a maior reserva. Entenderam isso? É muito comum isso em questões que envolvem gráfico, tabela e às vezes até mapa, tá? Para falar dessa questão de reserva, consumo e produção de petróleo. Beleza? Pessoal, é 11h20 ou 11h30 que termina? 11h20? Então paramos aqui. Quando voltar, eu falo para vocês de destilação fracionada, tá? Eu falo dos derivados, e aí a gente entra na parte geopolítica falando dos cartéis. Sete Irmãs, OPEP e os choques do petróleo. Fechou?